Fala galera, no resumão de filmes de hoje, conhecemos Marty McFly, um jovem preso entre sonhos grandes demais e uma família marcada pelo fracasso. Tudo muda quando a ciência desafia o impossível, e o tempo deixa de ser uma linha segura. Agora sem mais delongas e bora pro vídeo. A história começa na pacata cidade de Hill Valley, Califórnia, em 1985. Ainda antes de vermos pessoas em cena, o ambiente já revela muito. O laboratório improvisado de Dr. Emmett Brown está repleto de relógios, todos marcando horários diferentes, todos atrasados exatamente 25 minutos. É nesse cenário que conhecemos Marty, um adolescente carismático, inquieto e apaixonado por música. Marty é amigo de Doc Brown, um cientista excêntrico conhecido na cidade como um louco inofensivo, mas cuja genialidade é subestimada por quase todos. Marty vive uma vida aparentemente comum, mas carrega frustrações típicas da juventude. Sente que seu futuro é limitado, que sua família nunca conseguiu ir além e que ele mesmo pode acabar repetindo os mesmos erros. Em seguida, Marty recebe uma ligação de Dr. Brown pedindo ajuda com um experimento importante naquela noite. Na escola, Marty tenta mostrar sua música com a banda na audição para a apresentação do baile. Eles tocam com energia, mas são interrompidos pelo jurado, que considera o som barulhento demais. Mais tarde, Marty também recebe uma advertência do diretor Strickland, que o chama de irresponsável e afirma que ele está seguindo o caminho do fracasso. Essa cena reforça o maior conflito interno de Marty, o medo de tentar e fracassar. Porém, sua namorada Jennifer acredita no seu potencial. Sua família reflete esse sentimento. George, seu pai, é um homem tímido, inseguro e constantemente humilhado por Biff, seu antigo colega de escola, agora chefe e algoz cotidiano. Lorraine, sua mãe, vive presa a lembranças idealizadas do passado, especialmente da época em que conheceu George. Já seus irmãos parecem resignados a uma vida sem grandes perspectivas. Marty teme que aquele seja também o seu destino. Enquanto isso, Doc Brown trabalha em segredo em um projeto que consumiu décadas de sua vida. Algo que, segundo ele, vai mudar tudo o que sabemos sobre o tempo. Numa madrugada fria, Marty é chamado por Doc Brown para encontrá-lo no estacionamento de um shopping, o Twin Pines Mall. Confuso, mas curioso, Marty chega ao local e se depara com algo inacreditável. Um DeLorean modificado, transformado em uma máquina do tempo. Doc revela que a máquina funciona graças a um dispositivo chamado capacitor de fluxo, alimentado por plutônio. Para viajar no tempo, o carro precisa atingir exatamente 88 milhas por hora. Para provar sua invenção, Doc envia seu cachorro, Einstein, 1 minuto para o futuro. Quando Einstein retorna ileso, Marty percebe que está diante da maior descoberta da história. No entanto, a celebração dura pouco. Terroristas líbios, dos quais Doc roubou o plutônio, aparecem no estacionamento e abrem fogo. Doc Brown é atingido e aparentemente morto. Em pânico, Marty entra no DeLorean para fugir e, sem perceber, ativa o sistema da máquina do tempo. Ao alcançar 88 milhas por hora, o carro desaparece em um clarão de luz. Quando Marty finalmente para o veículo após tentar chegar em casa, ele percebe que tem algo errado. Tudo ao seu redor mudou. Nisso ele resolve esconder o carro. Ao observar a praça central da cidade, Marty vê um jornal anunciando o ano, 1955. O choque é imediato. Ele percebe que realmente viajou no tempo. Explorando a cidade, Marty entra em uma lanchonete e presencia uma cena inacreditável. Um adolescente idêntico ao seu pai, George, sendo intimidado por um jovem Biff. George é tímido, inseguro e incapaz de reagir, enquanto Biff o provoca e o humilha na frente de todos. Essa descoberta marca o início da maior missão de Marty no passado, garantir que seus pais fiquem juntos, ou ele deixará de existir. Mas há um problema ainda maior. Ao observar seus pais adolescentes, Marty interfere sem querer no primeiro encontro deles. Em vez de George ser atropelado pelo carro do pai de Lorraine, como aconteceu originalmente, Marty ocupa seu lugar. Como resultado, Lorraine passa a se interessar por Marty, e George permanece distante. Durante o jantar, ele observa uma versão adolescente de sua mãe, Lorraine, completamente diferente da mulher que conhece em 1985. Sonhadora, curiosa e imediatamente interessada nele. Lorraine faz perguntas pessoais e demonstra um fascínio evidente por Marty, enquanto a família conversa sobre costumes e expectativas da época. A cena destaca o choque cultural de Marty com os anos 50 e, principalmente, o problema que está se formando, sua própria mãe se apaixonando por ele, o que ameaça apagar sua existência se George não conquistar Lorraine como deveria.
Ao encontrar o Dr. Brown de 1955, Marty precisa convencê-lo de que veio do futuro. A tarefa é difícil, mas Marty menciona detalhes pessoais e eventos futuros que só Doc conheceria, incluindo a visão de como ele teria a ideia do capacitor de fluxo após cair e bater a cabeça. Convencido, Doc aceita ajudá-lo. Voltando para o laboratório, Marty explica ao Dr. Brown que o DeLorean precisa de plutônio para gerar os 1,21 kW necessários para a viagem no tempo, algo impossível de conseguir naquela época. Determinados a encontrar uma alternativa, Doc tenta imaginar uma fonte de energia capaz de produzir essa quantidade absurda de eletricidade. Após analisar possibilidades e descartar ideias inviáveis, ele tem um momento de iluminação ao lembrar de um evento histórico de Hill Valley. Um raio atingirá a torre do relógio da cidade exatamente na noite do baile. Doc percebe que esse fenômeno natural pode fornecer a energia necessária. Assim nasce o plano ousado: conectar a descarga elétrica da torre diretamente ao DeLorean no momento exato do impacto. Doc explica a gravidade da situação. Se George e Lorraine não se apaixonarem, Marty nunca nascerá. Pouco depois, o irmão de Marty começa a desaparecer lentamente na fotografia que carrega consigo. Desesperado, Marty precisa consertar o passado para salvar o próprio futuro. Ele elabora, com a ajuda de Doc, um plano para aproximar seus pais. Marty passa a agir como mentor de George, ensinando a ter confiança e a se declarar para Lorraine. Seguindo o plano de Marty, George cria coragem para se aproximar de Lorraine na lanchonete. Nervoso, ele tenta iniciar uma conversa e demonstrar confiança, mas sua insegurança fica evidente. Antes que George consiga avançar, Biff aparece e interrompe a situação, zombando de George e assumindo o controle do encontro. A tensão aumenta rapidamente, e Marty precisa agir para proteger o pai e manter o plano vivo. Quando Biff ameaça a situação, Marty intervém e nocauteia Biff, causando uma grande confusão no local. A partir daí, a situação sai do controle e uma perseguição começa pelas ruas de Hill Valley, com Marty fugindo no skate improvisado para escapar das consequências, enquanto o destino de seus pais continua em risco. No laboratório, Dr. Brown apresenta a Marty uma maquete detalhada de Hill Valley para explicar o plano de retorno ao futuro. Usando fios, miniaturas e cálculos precisos, Doc demonstra como a energia do raio que atingirá a torre do relógio será conduzida por cabos até a rua, exatamente no momento em que o DeLorean deverá passar a 88 milhas por hora. O plano exige sincronização perfeita. Qualquer erro significará ficar preso em 1955. Enquanto Doc e Marty finalizam os preparativos, Lorraine aparece inesperadamente no local. Encantada por Marty, que ela conhece como Calvin Klein por causa de sua sunga, ela o convida para acompanhá-la ao baile da escola. O convite complica ainda mais a situação, pois Lorraine deveria estar interessada em George, não em Marty. A pressão aumenta. Além de voltar para 1985, Marty precisa garantir que seus pais se apaixonem no momento certo. Com o tempo se esgotando, Marty assume a missão de preparar George para o momento decisivo no baile. Marty incentiva o pai a superar a timidez e tomar iniciativa com Lorraine, explicando que aquela é sua grande chance. Ele tenta motivá-lo com conselhos de confiança, insistindo que coragem é agir mesmo com medo. George demonstra insegurança e medo de ser rejeitado, especialmente por causa de Biff, que continua dominando sua confiança. Mesmo hesitante, George aceita tentar, sem perceber que o futuro de toda a família depende desse único momento. Marty percebe que não pode falhar. Se George não convidar Lorraine e conquistar seu coração, ele desaparecerá da existência. Preocupado com o destino de Dr. Brown em 1985, Marty decide avisá-lo sobre o ataque dos terroristas líbios que acontecerá no futuro. Inicialmente, Doc se recusa a aceitar a informação, temendo alterar o curso natural do tempo. Ainda assim, Marty deixa a carta com ele como um aviso de esperança, uma tentativa de salvar seu amigo sem comprometer a linha do tempo. No estacionamento do baile, Marty acompanha Lorraine conforme o plano para aproximá-la de George. Durante a conversa dentro do carro, Lorraine demonstra seus sentimentos e o beija, que reage com surpresa e desconforto, percebendo que a linha do tempo ainda está fora do lugar. Antes que a situação possa ser corrigida, Biff aparece furioso, querendo satisfações com Marty. A tensão aumenta rapidamente, e os capangas de Biff entram em cena. Marty é dominado e trancado no porta-malas de um carro, ficando impossibilitado de ajudar George no momento mais crítico, enquanto o destino do futuro depende do que acontece a seguir. O plano é simples, mas arriscado. George deve defender Lorraine, provando sua coragem e conquistando seu coração. Só assim o beijo que garantirá a existência de Marty acontecerá.
No entanto, o plano dá errado. Biff surpreende Lorraine, e George precisa tomar uma decisão que mudará sua vida. Pela primeira vez, ele enfrenta Biff, desferindo um soco que o derruba no chão. Esse momento transforma George completamente. Lorraine, emocionada, vê nele alguém forte e confiante. Depois de ser libertado do porta-malas por integrantes da banda do baile, Marty entende que o plano ainda pode dar certo, mas o tempo está se esgotando. Ele pede aos músicos que continuem tocando, pois a música é essencial para criar o clima que permitirá o beijo entre George e Lorraine, restaurando a linha do tempo. Quando um dos guitarristas machuca a mão e não consegue continuar, Marty assume o instrumento e sobe ao palco, mantendo a apresentação viva. Durante a música no baile, George e Lorraine estão prestes a dançar juntos quando outro rapaz corta a dança e afasta George. A oportunidade parece perdida. No palco, Marty sente as consequências imediatamente. Seu corpo começa a enfraquecer e ele começa a desaparecer, enquanto a foto de sua família perde sua imagem. Paralisado pelo medo por um instante, George quase desiste, mas encontra coragem pela segunda vez. Ele se aproxima de Lorraine, retoma a dança e, no momento decisivo, o beijo acontece. A fotografia de Marty se restaura. Ele existe novamente. Após garantir que seus pais fiquem juntos, Marty assume a guitarra da banda de novo para manter a música tocando. Ele inicia uma performance eletrizante de Johnny B. Goode, impressionando os estudantes de 1955 com um estilo musical muito à frente de seu tempo. A energia cresce, o público vibra, até que Marty exagera com solos intensos demais para a época, deixando todos confusos. Mas ainda resta o último desafio. Marty precisa voltar para 1985 exatamente no momento em que o raio atingir a torre do relógio. Momentos antes da tempestade, Marty tenta novamente convencer Dr. Brown a ler a carta que revela seu destino em 1985. Determinado a não interferir no futuro, Doc mantém sua decisão e rasga a carta, recusando-se a saber o que acontecerá. Segundos antes do raio, um cabo se solta, colocando tudo em risco. Doc, em uma corrida contra o tempo, consegue reconectá-lo no último instante. Doc coordena tudo do alto da torre, enquanto Marty acelera o DeLorean em direção ao cabo que conduzirá a energia. O raio atinge a torre, a energia percorre o sistema, e Marty atinge 88 milhas por hora no exato segundo certo. O DeLorean desaparece e Marty volta para casa. Após a descarga do raio, Marty retorna com sucesso para 1985 e corre imediatamente para o estacionamento do shopping, tentando impedir que Dr. Brown seja atacado pelos terroristas líbios. Ele chega tarde demais e vê a cena se repetir. Doc é atingido e cai no chão. Marty acredita que tudo terminou da mesma forma, até que algo inesperado acontece. Doc se levanta, vivo. Ele revela que leu a carta que Marty escreveu em 1955, decidindo protegê-la em segredo. Usando um colete à prova de balas, Doc conseguiu sobreviver ao ataque. No dia seguinte, Marty acorda em casa acreditando que tudo pode ter sido um sonho. No entanto, aos poucos, percebe que algo mudou. Sua casa está diferente e sua família também. George agora é um homem confiante, um escritor de sucesso, respeitado por todos. Lorraine é feliz, segura de si e apaixonada pelo marido. Biff, antes o valentão, agora trabalha para George e o trata com submissão. Marty percebe que pequenas mudanças no passado podem transformar completamente o futuro. Momentos depois, Doc Brown reaparece do nada. Então ele faz um novo convite. O futuro dos filhos de Marty precisa ser consertado. O DeLorean surge novamente, agora modificado para voar e abastecido com lixo em vez de plutônio. Marty, sua namorada Jennifer e Doc Brown partem juntos rumo ao futuro. Fala galera, o que você faria se pudesse mudar o futuro? Contem nos comentários. E se gostou do vídeo, não deixa de compartilhar e deixar o seu like. E também ativar o sininho para os próximos resumos. Até a próxima!